Existe um tipo de mulher que mexe com o psicológico de um homem de um jeito que nenhuma outra consegue. E não é pela beleza absurda, não é pelo corpo perfeito, não é pelo dinheiro no banco ou pela vida de luxo que ela ostenta nas redes sociais. É justamente o contrário. Essa mulher não tem nada material que impressione. Ela não tem o carro do ano, não tem a bolsa de marca, não tem o apartamento na cobertura, não tem o guarda-roupa cheio de grifes, não tem os milhares de seguidores, não tem a vida de filme que todo mundo inveja. Mas ela tem algo que desarma completamente qualquer homem que cruza o caminho dela. Algo que faz ele questionar tudo que achava que importava na vida. Algo que faz ele perceber que estava completamente perdido, correndo atrás das coisas erradas. E a verdade é que a maioria dos homens passa a vida inteira sem encontrar uma mulher assim. Porque eles estão tão cegos pela superfície, tão obcecados pela aparência das coisas, tão viciados em validação externa, que não conseguem enxergar o valor real quando ele aparece bem na frente deles. E é por isso que muitos homens acordam um dia com 50, 60 anos. Olham para trás e percebem que deixaram a mulher certa escapar porque estavam ocupados demais perseguindo as erradas. Aquelas que só queriam saber do que ele podia oferecer, do status que ele podia proporcionar, da segurança financeira que ele representava, enquanto a mulher que realmente importava, aquela que não tinha nada além dela mesma, ficou para trás. E o que torna essa mulher tão especial não é o que ela tem, mas exatamente o que ela não tem. Ela não tem pretensões vazias, não tem máscaras sociais, não tem necessidade de impressionar ninguém, não tem aquela energia desesperada de quem precisa provar alguma coisa o tempo todo. Ela simplesmente existe de um jeito autêntico e real que desestabiliza qualquer homem acostumado com o teatro que a maioria das pessoas vive hoje em dia. Porque quando você passa tanto tempo convivendo com pessoas que estão sempre performando, sempre representando um papel, sempre tentando vender uma imagem de si mesmas, quando você finalmente encontra alguém que é genuíno, isso te choca, isso te desorienta, isso te faz repensar absolutamente tudo. E esse choque é necessário, porque a verdade é que muitos homens estão completamente anestesiados pela superficialidade do mundo moderno. Eles estão tão acostumados com relacionamentos baseados em conveniência, em aparências, em transações disfarçadas de amor, que quando uma mulher real aparece, eles não sabem nem como reagir. Alguns até se afastam no começo porque aquilo é assustador demais, diferente demais, intenso demais para quem estava acostumado com o superficial e o descartável. Essa mulher tem uma forma de olhar para o homem que vai direto na alma dele. Não é aquele olhar calculado de quem está avaliando quanto ele ganha, qual carro ele dirige, em que bairro ele mora, qual a posição social dele? Não, é um olhar que enxerga além de tudo isso. Um olhar que penetra nas camadas de proteção que ele construiu ao longo dos anos, nas máscaras que ele usa para esconder suas inseguranças, nos personagens que ele criou para ser aceito pela sociedade. E quando ela olha assim, quando ela vê o homem de verdade por trás de toda essa construção artificial, isso gera uma conexão que ele nunca experimentou antes. Porque a maioria das mulheres que ele conheceu ao longo da vida estava interessada apenas na versão editada dele, na versão de sucesso, na versão confiante, na versão que tem tudo sob controle. Mas essa mulher, essa que não tem nada, ela quer conhecer a versão real, a versão vulnerável, a versão que tem medo, que tem dúvidas, que não sabe todas as respostas. E, paradoxalmente, essa aceitação total que faz ele querer ser um homem melhor, não para impressioná-la, mas porque ela desperta nele uma vontade genuína de evolução. Quando um homem encontra uma mulher assim, algo muda profundamente dentro dele. De repente, aquelas coisas que ele achava importantes começam a perder o sentido. Aquela promoção que ele estava desesperado para conseguir não parece mais tão essencial. Aquele carro novo que ele queria comprar para mostrar para os amigos parece fútil e vazio.
Aquela necessidade constante de validação nas redes sociais parece patética e infantil, porque essa mulher mostrou para ele o que realmente tem valor na vida. Ela mostrou que conexão verdadeira vale mais do que qualquer conquista material. Que ser visto e compreendido de verdade vale mais do que ser admirado por estranhos. Que ter alguém que acredita em você nos seus piores dias vale mais do que ter alguém que te aplaude apenas nos seus melhores momentos. E essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. Não é uma revelação súbita. É um processo gradual, onde ele vai percebendo aos poucos que tudo que ele construiu, até então, estava apoiado em bases frágeis, em valores superficiais, em objetivos que a sociedade diz que eram importantes, mas que no fundo não preenchem nada. Não trazem paz, não trazem propósito, não trazem felicidade real. O que acontece é que essa mulher não precisa competir. Ela não está tentando ser melhor que as outras. Não está comparando o que ela oferece com o que outras mulheres oferecem, porque ela nem mesmo está nesse jogo. Ela não vive nessa frequência de competição e comparação. Ela simplesmente é quem ela é e isso é suficiente. E essa suficiência dela, essa paz interior que ela carrega, essa ausência de necessidade de aprovação externa, isso é magnético de uma forma que nenhuma beleza física consegue ser. Porque beleza física você encontra em qualquer esquina, mas presença genuína, autenticidade real, paz interior verdadeira, isso é raríssimo. E quando um homem experimenta isso, quando ele passa um tempo ao lado de uma mulher que não está constantemente ansiosa, que não está sempre estressada com coisas superficiais, que não está neurótica com a opinião dos outros, ele percebe o quanto todas as outras mulheres que ele conheceu eram exaustivas, o quanto de energia emocional ele gastava gerenciando inseguranças alheias, lidando com dramas desnecessários, tentando preencher vazios que nunca seriam preenchidos porque estavam nas pessoas e não na relação. E tem algo mais profundo ainda que acontece nessa dinâmica. Essa mulher não tenta mudar o homem, não tenta moldá-lo de acordo com as expectativas dela, não tenta transformá-lo no príncipe encantado que ela idealizou na cabeça dela desde criança. Ela simplesmente o aceita como ele é, com todos os defeitos, com todas as falhas, com todas as imperfeições. Mas ao mesmo tempo ela tem uma forma de inspirá-lo a ser melhor, que é completamente diferente de cobrar ou exigir. Ela faz isso apenas existindo do jeito que existe, sendo íntegra quando ele está sendo desonesto consigo mesmo, sendo corajosa quando ele está sendo covarde, sendo autêntica quando ele está se escondendo atrás de máscaras. E ver alguém vivendo de acordo com princípios verdadeiros, enquanto você está nadando na mediocridade. Isso gera uma inquietação interna que é impossível de ignorar. É como se a mera presença dela fosse um espelho que reflete tudo que você não está sendo, mas poderia ser. E isso não é confortável, isso dói, isso incomoda, mas é exatamente esse incômodo que gera transformação real. A questão é que essa mulher não precisa falar muito. Ela não fica dando sermões, não fica fazendo discursos motivacionais, não fica cobrando atitudes. Ela simplesmente vive de um jeito que é inspirador por si só. E isso é muito mais poderoso do que qualquer palavra. Porque palavras são baratas, qualquer um pode falar bonito, qualquer um pode dar conselhos, qualquer um pode pregar o que não pratica. Mas viver de acordo com valores reais, ser coerente entre o que você diz e o que você faz, ter integridade mesmo quando ninguém está olhando, isso é raríssimo. E quando um homem está perto de uma mulher assim, ele não consegue se esconder, não consegue fingir, não consegue se iludir, porque ela funciona como uma espécie de detector de mentiras emocional. Não que ela fique apontando as incoerências dele, mas a presença dela, por si só, torna impossível continuar vivendo na falsidade. É como se estar perto dela criasse um campo energético onde só a verdade pode existir. E isso é desconfortável para um homem que está acostumado a se enganar,
que está acostumado a justificar seus erros, que está acostumado a culpar os outros pelas próprias escolhas ruins. Quando esse tipo de encontro acontece, e o homem está minimamente pronto para enxergar, minimamente maduro para reconhecer, minimamente humilde para admitir que estava errado sobre muita coisa, aí sim acontece a transformação real. Ele começa a reavaliar todas as suas prioridades, começa a questionar os objetivos que estava perseguindo, começa a perceber que estava escalando a escada do sucesso encostada na parede errada, e essa percepção é brutal, é dolorosa, porque significa admitir que você desperdiçou tempo, energia, recursos, relacionamentos, tudo em busca de coisas que no final não importam tanto assim, mas ao mesmo tempo é libertador, porque finalmente você vê o caminho certo, finalmente você entende o que realmente merece sua atenção, seu tempo, seu esforço, e a partir daí tudo muda. Suas decisões mudam, suas escolhas mudam, a forma como você se relaciona com o mundo muda, porque você finalmente entendeu que ter tudo, mas não ter nada de verdadeiro, é estar completamente vazio, enquanto ter pouco, mas ter algo genuíno, é estar completamente pleno. O drama é que muitos homens encontram essa mulher cedo demais, quando ainda estão muito imersos no jogo superficial da vida, quando ainda estão muito preocupados em provar alguma coisa para o mundo, quando ainda estão muito presos nas armadilhas do ego, e aí eles não conseguem valorizar o que tem na frente deles. Eles deixam essa mulher ir embora porque acham que vão encontrar coisa melhor, porque confundem brilho superficial com valor real, porque ainda não amadureceram o suficiente para reconhecer um tesouro quando o encontram. E aí passam anos, às vezes décadas, se relacionando com pessoas vazias, vivendo relacionamentos superficiais, experimentando conexões descartáveis, até que um dia a ficha cai, até que um dia eles olham para trás e percebem que aquela mulher que não tinha nada era na verdade a única que tinha tudo. Era a única que via além da superfície, a única que se importava de verdade, a única que estava disposta a construir algo real. Mas aí já é tarde demais. Ela já seguiu em frente, já encontrou alguém que soube valorizar o que ela tinha para oferecer. E ele fica com o arrependimento, com o vazio, com a certeza de que cometeu o maior erro da vida dele. Tem uma diferença brutal entre uma mulher que está com você porque você tem algo e uma mulher que está com você apesar de você não ter nada. A primeira vai embora no primeiro sinal de dificuldade, no primeiro momento de crise, na primeira vez que as coisas não estiverem perfeitas, porque o que prendia ela ali nunca foi você. Era o que você representava, era o que você podia oferecer, era a imagem de sucesso que você projetava. Mas a segunda, a que não está ali por interesse, essa fica, essa apoia, essa acredita, essa constrói junto, porque o que prende ela ali é você de verdade. É a conexão genuína que existe entre vocês, é o respeito mútuo, é a admiração real. E isso não desaparece quando o dinheiro acaba, quando o status diminui, quando a fase boa passa. Porque nunca foi sobre isso desde o começo, e entender essa diferença é fundamental para qualquer homem que quer construir algo real na vida, algo que dure, algo que tenha significado, algo que faça sentido, não apenas quando as coisas estão boas, mas principalmente quando as coisas estão difíceis. Essa mulher tem uma sabedoria que não vem de livros. Não vem de cursos, não vem de teoria, vem da vida. Vem de ter passado por dificuldades e ter aprendido com elas. Vem de ter enfrentado desafios e ter crescido através deles. Vem de ter olhado para o próprio vazio e ter encontrado preenchimento dentro de si mesma, ao invés de buscar fora. E essa sabedoria silenciosa que ela carrega é contagiante, é transformadora, é inspiradora, porque ela não fica tentando ensinar ninguém, não fica tentando ser exemplo. Ela simplesmente vive de acordo com o que aprendeu, e isso naturalmente impacta quem está ao redor dela, especialmente um homem que está próximo o suficiente para observar.
para absorver, para aprender através da convivência. E quando isso acontece, quando um homem tem a sorte e a maturidade para se deixar impactar positivamente por uma mulher assim, ele evolui de formas que ele nem imaginava ser possível. Ele descobre dimensões de si mesmo que estavam adormecidas, potenciais que estavam reprimidos, capacidades que estavam sufocadas por todas as pressões sociais e expectativas externas que ele carregava. A transformação mais profunda que acontece não é no exterior, mas no interior. Não é nas conquistas materiais, mas na paz espiritual. Não é no que ele consegue acumular, mas no que ele consegue desapegar. Porque essa mulher mostra que felicidade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Que liberdade não está em poder comprar qualquer coisa, mas em não depender de nada externo para ser feliz. Que sucesso não está em impressionar multidões, mas em ter paz quando você deita para dormir. E esses conceitos vão completamente contra tudo que a sociedade ensina, completamente contra todo o condicionamento que um homem recebe desde criança, completamente contra toda a programação social que diz que você precisa ter. Conquistar, acumular, ostentar para ser valioso. Mas quando ele vê uma mulher vivendo feliz sem nada disso, quando ele percebe que ela tem uma leveza que todas aquelas pessoas cheias de coisas não têm, quando ele experimenta a paz que existe na simplicidade, aí todos aqueles condicionamentos começam a se desfazer. Todas aquelas crenças limitantes começam a cair. Toda aquela ilusão do mundo material começa a perder força. E o mais bonito disso tudo é que quando um homem passa por essa transformação através do contato com uma mulher assim, ele não está se tornando melhor para ela. Ele está se tornando melhor para ele mesmo. Porque ela nunca pediu que ele mudasse, nunca exigiu que ele fosse diferente, nunca condicionou o amor dela a nenhuma conquista externa dele. Então, quando ele muda, quando ele evolui, quando ele se transforma, isso vem de dentro. Vem de uma motivação interna genuína, vem de um desejo real de crescimento. E mudanças que vêm dessa fonte são as únicas que duram, são as únicas que se sustentam. São as únicas que geram evolução verdadeira. Porque quando você muda para agradar alguém, quando você muda por pressão externa, quando você muda porque sente que tem que mudar, isso não se sustenta, isso não dura, isso não é real. Mas quando você muda porque viu um exemplo inspirador e genuinamente quis seguir aquele caminho, aí a mudança é profunda, é duradoura, é transformadora. Se você está assistindo até aqui é porque alguma parte dessa história ressoou com você, porque você reconheceu alguma verdade nessas palavras, porque você já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu. E se esse vídeo te fez refletir sobre as próprias escolhas, sobre os próprios valores, sobre o que realmente importa na sua vida, então vale deixar seu like, porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. Precisa impactar mais homens que estão perdidos na superficialidade. Precisa acordar quem ainda tem tempo de mudar de direção. E se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de verdades que ninguém mais tem coragem de falar. Verdades que incomodam, mas que transformam. Verdades que vão contra o senso comum, mas que estão alinhadas com a realidade. Comenta aqui embaixo se você já encontrou uma mulher assim na sua vida. Se você soube valorizar ou se deixou escapar. Se você está vivendo com arrependimento ou com gratidão, porque suas experiências podem ajudar outros homens a não cometerem os mesmos erros, a não desperdiçarem as mesmas oportunidades, a não perderem as mesmas pessoas. E no final das contas, é disso que se trata, de evoluir coletivamente, de aprender uns com os outros, de construir uma comunidade